Queridos, a paz do Senhor, é um prazer muito grande poder retornar a esta casa de oração, que é a nossa casa, né? Um lugar que Deus preparou há muitos anos para que nós fôssemos extremamente abençoados por Deus, né? Eu fico imaginando toda vez que venho aqui, quantas pessoas ao longo dos anos foram abençoados neste lugar. Às vezes não estão, seguiram a vida, continuaram a jornada, mas passaram aqui e receberam, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu sou uma dessas pessoas que sempre fui muito abençoado por esta amada igreja e por esta família. Aproveitando que você está em pés, 2 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 5. Quero agradecer a pastora Renato, pastor Edivaldo, toda a liderança, pastores, obreiros. Sempre me alegro de pisar aqui, sempre sinto a presença de Deus, as lágrimas vêm aos olhos, é muito bom estar aqui. Não queria estar em outro lugar que não fosse aqui esta noite, pode ter certeza. É o lugar da presença de Deus, e é bom estar sentindo a presença de Deus, né? Crendo nisso. 2 Samuel capítulo 16, versículo 5, você achou? Diga amém. E chegando o rei Davi a Bauarim, eis que dali sai um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando. Diga amém. Assente-se uns minutinhos, por favor. Queridos, eu vim com um sentimento esta noite e eu quero permanecer nele, porque entendo ser a voz de Deus, né, ao coração. Minha esposa não pôde estar, nós temos culto também no dia de hoje, então passei na igreja correndo, deixei a reverenda lá e vim para cá, né, e trânsito ali, aquela salinha ali não é fácil, mas ainda consegui chegar num bom horário para participar do louvor. É muito bom louvar a Deus. Lendo esse texto, eu acho interessante que o contexto dele é sabido por todos vós. Um contexto que Davi está passando um momento muito difícil. E parte deste momento difícil é plantado por ele mesmo, uma ação dele. Esse contexto, o contexto deste capítulo é Davi havia pecado contra o Senhor, cometendo um pecado de adultério com Betseba. Dentro desse contexto, houve uma voz divina dizendo que a espada do Senhor estaria na sua casa. A família de Davi começa a passar por momentos muito difíceis. Esse momento, Davi está fugindo do seu próprio filho Absalão, que ao ficar ao meio do caminho, saqueava o coração do povo que ia ter audiência com o rei Davi. Ele ficava no meio do caminho, persuadindo o povo, perguntando o que se tratava e dizendo: sua questão é boa, mas ninguém te ouve, né? É como o pastor, que às vezes é muito ocupado, e às vezes não dá para atender você na hora que você gostaria, e alguém, né, vem em fermento, porque fermento não falta em lugar nenhum, né? Sal falta, agora fermento não falta. A questão é essa, né, que nós vamos tirar o fermento e trazer o sal, né? Aí melhoraria muito as coisas, e que às vezes vai lá alguém no meio do caminho, te ouve, né, reclamando: eu queria falar com o pastor, ele não pôde me ouvir, e alguém diz: pastor é assim mesmo, não dá para ouvir não. E Absalão ficou falando para as pessoas e foi dividindo o reino. Para resumir, para ir aonde eu preciso deixar com você, para resumir tudo isso, a Bíblia vai dizer que Absalão divide o reino mesmo a ponto de colocar o seu próprio pai para correr. Na verdade, ou Davi foge ou acabaria morrendo. Davi está caminhando aqui com parte do seu exército, alguns valentes estão com ele, e ele está passando por uma pequena cidade chamada Bauarim. E quando ele entra nesta cidade, nesta fuga do seu próprio filho, imagina como estava o coração do pai, e era um filho que ele amava tanto, né? Imagina o sentimento que estava no coração de Davi. A questão é que Davi, passando por esta cidade, se deparou com um homem, que o texto que nós lemos diz que era da linhagem de Saul, da descendência de Saul. Saul havia sido tirado por Deus do reino e Davi havia assumido.
E nem sempre as pessoas ficam muito contentes com as nossas vitórias e nem entendem o que Deus está fazendo. Tem pessoas que não compreendem aquilo que Deus faz e às vezes acaba criticando, né? Por que que Deus tira um e coloca outro? Por que que Deus faz estas escolhas? Porque a obra é dele, o reino é dele, ele faz como quer, ele não precisa ficar dando satisfação. Mas certamente ele teve seu motivo para tirar Saul de onde tirou. Certamente ele teve um motivo para falar: Saul, não te quero mais. Saul deu motivo. E a questão é muito séria quando envolve as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. A questão é que agora Simei, vendo Davi passando pela cidade com a comitiva e com alguns valentes, Simei começa a extravasar toda a sua raiva e a sua ira, porque ele havia guardado um sentimento de ódio contra Davi, porque no seu contexto, entendo eu, Simei achava que Davi tinha roubado o lugar de Saul, saqueado, que ele era um impostor. E na verdade foi Deus que fizera tudo aquilo. Davi foi para o trono porque Deus quis que ele fosse para o trono. E eu vou para onde Deus quer que eu vá. Ninguém impede o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Não importa o que aconteça. Onde Deus tiver que te levar, Ele vai te levar e o nome dele vai ser glorificado. A viagem pode ser conturbada, mas se tem que chegar em Roma, a gente vai chegar em Roma. Davi teve que chegar ao reino, Paulo teve que chegar a Roma. A viagem às vezes não é fácil, mas nós precisamos prosseguir crendo que o que Deus tem será feito. Diga: eu creio assim. A verdade é que Simei, quando vê Davi passando, ele sai, possivelmente da sua casa ou de onde estiver ali, e começa a amaldiçoar a Davi, que ainda era rei. Estava passando um momento difícil. Na verdade, estava sendo tratado por Deus. E quando entramos num tratamento de Deus, às vezes é melhor entender o que Deus está fazendo. E Davi começou a entender. Dentro do coração de Davi havia uma percepção que Deus estava tratando com ele. Isso é muito importante na hora das lutas, né? Entender o contexto. Por quê? Você pode estar passando uma provação porque desobedeceu a Deus. É o caso de Jonas. O navio de Jonas quase afunda porque ele era desobediente, ele estava lá dentro. Com Paulo foi diferente, era um homem obediente e o barco também sofreu os ataques e a fúria. Na desobediência, Deus nos trata para a gente voltar à obediência. E mesmo estando no centro da vontade de Deus, o vento pode bater, o dia pode vir à noite. E às vezes Deus permite tudo isso para mostrar que o nosso coração está nele, não está nessa terra nem nesta vida. Foi o que ele fez com Jó também, provando, dizendo: ele é meu servo, e ele não é meu servo porque eu dei ouro e prata para ele, ele é meu servo porque ele é meu servo, ele me ama, porque ele teme ao meu nome, independente do que ele tem. Diga amém. O texto vai dizer, a partir do verso 6, 7, 8 em diante, vai dizer que esse homem começou a jogar pedra em Davi. Ele pegava pedras e começava a atirar pedras no rei. Olha que loucura. Diga: amaldiçoando, jogando pedras. Ele começou a gritar no verso 7, dizendo: sai, homem de sangue, homem de Belial, homem do diabo, endemoniado, e vai lá. O Senhor te deu agora a paga do teu sangue, do sangue da casa de Saul. Deus está te cobrando. Nem sabia ele o que Deus estava fazendo. E começou a rogar praga contra o rei. Diga: jogou pedra no rei, amaldiçoou o rei, praguejou contra o rei. Querido, isso é muito sério. Um dos valentes de Davi queria arrancar a cabeça dele. E Davi falou: não faz nada não. Não faz nada não, porque Deus está me tratando. Deus está trabalhando. Deus está permitindo ele jogar essas pedras. Fique em paz. Sabe por quê, querido? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem não quer receber pedrada deve ver como anda. Que de acordo com o seu caminhar e o seu proceder, as pedradas são inevitáveis. Davi havia cometido algo muito sério contra Deus. Pecado seriamente contra o Senhor. E queria o quê? Aplausos, flores, tapete vermelho para passar em cima? É uma geração de hoje que não aceita ser corrigida. Na verdade, é uma geração que quer cometer seus pecados. Às vezes, quando tocados profundamente, nos procuram para confessar, para tratar, mas isso aí tem que ser um toque muito especial, porque se puder levar para o túmulo, eles vão levando. É muito crente com um porão cheio de coisas escondidas. E a Bíblia diz que até os pecados secretos serão tratados naquele dia. Sabe aquelas coisinhas que você acha que não tem importância? Até isso, naquele grande dia, será tratado pelo Senhor. Aquilo que ninguém sabe, fique tranquilo, não precisa nem ninguém saber não. Ele já está sabendo. E a questão é essa. A questão é essa, diga: me ajuda, Senhor.
Davi entendia que aquelas pedradas eram merecidas. Olha que coisa difícil, né? Estou recebendo estas pedradas porque mereço. Não toca nesse homem. E diz que Davi, continuando a jornada, Simei saiu pelo caminho, no verso 13. Saiu pelo caminho de fronte dele, amaldiçoando e jogando mais pedra. E a coisa era tão séria que Simei levantava a poeira na estrada. E jogando pedra e amaldiçoando, diga, jogou pedra no rei. Fala mais forte, jogou pedra no rei. Amaldiçoou o rei. Praguejou contra o rei. Desejou o mal do rei. Olha só, querido. A vida dá volta. Com quem Deus tem um plano, ainda que você esteja numa situação difícil, se você se arrepender e reconhecer, Deus te levanta. Às vezes é preciso sair de uma determinada posição para ser tratado por Deus, e depois Ele até te coloca na mesma posição se Ele quiser. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Davi sai do trono forçadamente, é verdade, mas ele sai para um tratamento divino. Deus o trata, Deus o coloca exatamente no lugar que Deus o queria, de volta no trono. Absalão acaba morrendo, não era desejo do rei. Tanto que quando ele recebe a notícia da morte de Absalão, ele chora e diz, quem me dera morrer no teu lugar. Certamente está dizendo isso por muito sentimento de culpa, né? Eu já, como pastor há muitos anos, já fiz muitos velórios, e a gente sabe exatamente quando o sentimento ali é de gratidão ou é de culpa, por não ter feito, podia ter feito, não é verdade? Podia ter agido diferente, não fez, agora fica gritando no ouvido do morto lá, minha mãe me perdoa, não adianta, não está ouvindo nada, agora não resolve nada, é em vida que as coisas se resolvem e se acertam. É por isso que a gente cansa de pregar aqui, ame, a gente cansa de pregar aqui, valorize, a gente cansa de pregar aqui, olha, esteja perto de quem você ama, cuide, zele, porque vai chegar uma hora que não vamos ter mais. Absalão agora está morto e Davi querendo estar no lugar dele, porque ele tinha remorso. Davi foi um rei muito bom, um rei que conquistou muito, mas foi um pai muito complicado. Tanto que os seus filhos tiveram problemas, e você não vê Davi tratando os seus filhos. Você não vê Davi tratando Absalão, tiveram uma conversa depois de muitos anos. Você não vê Davi tratando Amon, que fez mal para sua própria irmã. Você não vê Davi chamando Tamar para uma conversa, dizendo, filha, o que aconteceu? Porque quando nós estamos envolvidos com o pecado completamente, ele nos tira a força, e ele combate o nosso caráter. Nós não corrigimos porque olhamos para dentro de nós e falamos, quem sou eu para falar, né? Porque uma das ações do pecado em nossa vida é nos intimidar acerca da correção, nos podar acerca das orientações que devemos dar, porque nós ficamos aqui dentro pensando, como é que eu vou corrigir isso aí se eu também faço isso ou faço até pior? Vamos perdendo a força como pai, vamos perdendo a força como mãe, vamos perdendo a força como pastor, como pregador, e as coisas vão indo embora, diga misericórdia. A questão é que Davi voltou para o trono. E aí eu queria ir com você agora um pouquinho, para 1 Reis, capítulo 2, versículo de número 36. Davi voltou para o trono, continua a sua vida. Mas em 1 Reis, capítulo 2, verso 36, Davi está terminando a sua história e passando o trono para o seu filho Absalão. Está perto da sua partida. E ele chama o seu filho Salomão, melhor dizendo. Absalão havia morrido. Salomão vai assumir o trono. E ele chama Salomão para uma conversa, para trazer alguns conselhos nessa passagem de trono. E dentre alguns conselhos que ele deu, ele traz conselhos acerca de algumas pessoas que durante a sua trajetória ele entendeu que estas pessoas agiram de forma equivocada contra ele. Ele traz sentenças sobre um homem chamado Abiatar, traz sentenças sobre um homem chamado Adonias, ele traz uma sentença sobre um homem chamado Joabe, e também deixa uma sentença para Simei. E as sentenças que Davi foi deixando, tanto para Abiatar, para Adonias e Joabe, que praticaram coisas que o rei achou que foi mal acerca daquilo que ele havia pedido, a sentença para estes homens são sentenças de morte. Davi chama Salomão e diz, Salomão, esses 4 homens eu quero te deixar uma ordem. Trata eles com rigor, porque eles agiram fora daquilo que eu entendi, fora daquilo que eu ordenei. E dentre essas 4 sentenças, está ali o nome de Simei. Esse mesmo Simei
que nós lemos que, algum tempo atrás, o que ele fez com o rei? Jogou pedra, amaldiçoou, praguejou. É verdade que depois que Davi voltou para o trono, ele teve um pequeno encontro com Simei e ficou mais ou menos que acertado aquela situação. Mas quando Salomão assume o trono e vai chamando estes homens para liberar a sentença sobre a cabeça deles e a família deles, eu fiquei imaginando Simei nessa fila da sentença. Quando ele foi chamado por Salomão, eu fiquei pensando, Deus, como é que foi esse homem até Salomão? Porque a sentença que veio para Abiatar foi de morte. A sentença que veio para Adonias também. Joabe, todos que Salomão estava chamando, estavam sofrendo. O que estava na cabeça de Simei? Eu praguejei contra o rei, eu joguei pedra no rei. Eu tive um pequeno encontro com ele, ele disse que me perdoou, mas será que ele perdoou mesmo? Será que ele não guardou um rancor? Será que ele não deixou uma sentença de morte para mim também? Imagina a cabeça, gente, de um homem que tinha feito o que fez contra o rei. Mesmo tendo um pequeno diálogo e Davi tendo dito para ele, esquece aquilo, mas agora Davi deixa a sentença. E os que foram antes dele entrando na presença de Salomão vão recebendo sentenças duras. E vai chegando a minha vez como Simei. Querido, eu vim para cá pensando numa coisa, Senhor, que mérito nós temos de estar ali esta noite, Senhor. Que privilégio é poder estar ali, mas não encontro em mim mérito para estar ali nenhum, Senhor. Eu só entendo uma coisa, e eu vi ouvindo um louvor, e esse louvor me dizia assim, é a tua graça, Senhor, que me faz estar aqui. É a graça. Na verdade, eu tinha todos os motivos para talvez esperar uma sentença muito rigorosa da parte de Deus. Mas olha o que Ele permite talvez para nós esta noite, estarmos aqui dentro, ouvindo a voz dEle, louvando a Ele e recebendo a palavra dEle ao nosso coração. Simei está na fila da sentença. Salomão está chamando um por um e agora vem a voz. Simei, pode entrar. Acabou para mim. Joguei pedra nele, praguejei. Ele falou que tinha me perdoado, não perdoou coisa nenhuma. Ele deixou sentença contra mim também. Vou perecer e minha família vai perecer. Se os outros, que também eram íntimos dele, pereceram, imagina eu, que fiz o que fiz com ele lá em Bauarim, eu estou perdido. Mas quando ele entra na presença do rei, o verso 36 diz, enviou o rei, chamou a Simei e disse-lhe, agora é a hora, edifica-te uma casa em Jerusalém. Repete comigo, edifica uma casa em Jerusalém. Opa, mudou a coisa. Eu estava esperando uma sentença, eu estava esperando morte, eu estava esperando uma sentença rigorosa. O que é mesmo Salomão que você está dizendo? Eu estou dizendo que é para você pegar um pedaço de terra em Jerusalém e construir uma casa lá. Diga, construir uma casa em Jerusalém. Olha a sentença que Simei vai recebendo. Para alguém que havia feito o que feito com o rei, talvez merecia condenação nesse contexto. Mas olha a sentença. A sentença é, vai em Jerusalém, escolhe um pedaço de terra e constrói uma casa. Diga, casa em Jerusalém. Sabe o que Salomão está dizendo? Você vai morar em Jerusalém. Opa, eu entrei nessa fila pensando que ia morrer. Eu olho para os meus pecados, eu não vejo saída. Eu olho para o meu comportamento, como é que eu vou ser abençoado desse jeito? Diga comigo assim, graça. Você pode repetir mais forte, graça. Diga graça. Graça é o conceito mais importante na Bíblia, no cristianismo e no mundo. A graça é o amor de Deus mostrado ao abandonado. É a paz de Deus dada ao inquieto, é o favor imerecido de Deus. Graça é o favor soberano para os maus merecedores. Diga, não mereço. Graça é o amor que se procura, se inclina e socorre. Graça procura, graça se inclina e graça socorre. Sabe por que o Senhor te abençoará esta noite? Por causa da graça. Porque certamente hoje falhamos com o rei.
Certamente hoje falamos alguma coisa que o rei não gostou. Certamente fizemos alguma coisa que o rei não se agradou. Olhamos para alguma coisa que o rei não queria que olhássemos. Mas pastor, então é condenação? Não, a graça dele está aqui dentro esta noite. É isso que você precisa entender. Não é meritocracia. Que mérito tenho eu? Diga-me da graça, Senhor. Graça é Deus buscando as pessoas que estão em rebelião contra Ele. Graça é o amor incondicional em direção a uma pessoa que não merece. Diga, graça da vida. É graça. Salomão, qual é a sentença mesmo? Porque eu estava nessa fila aqui esperando ser chamado meu nome. E a coisa foi pesada para os outros três. E eu não estava achando que tudo para mim tinha acabado. Porque quando olhamos para a nossa natureza, temos essa compreensão. Que tenho eu para merecer? Paulo aos Romanos capítulo 7 vai dizer o que? A partir do verso 16. Nesta carne, bem algum habita. O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, quando menos percebo, já estou fazendo. A única forma de deter isso é andando pelo Espírito e desfrutando da graça de Deus. Porque é a graça de Deus que me faz obedecer à lei de Deus. É a graça que me leva a obedecer ao Senhor. É a graça que me conduz a obedecer a Deus. É a graça. Minha carne não quer obedecer a Deus, mas pela graça e pela presença do seu Santo Espírito, a gente vai obedecendo. E quando a gente percebe que não obedeceu, a gente se humilha e pede perdão. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sabe o que Ele faz? Ele te perdoa. Sabe o que Ele diz? Vai morar em Jerusalém. Como é? Você vai pegar um pedaço de terra e vai construir uma casa. Diga, construir uma casa em Jerusalém. Eu não estou entendendo. Edifica lá e vai morar lá. Tu, a tua família, os teus filhos, pode morar em Jerusalém. Cresça em Jerusalém, prospere em Jerusalém, construa em Jerusalém, seja empresário, mas em Jerusalém, cuide dos teus filhos em Jerusalém. A sentença Simei que papai deixou para você é essa. Você vai morar em Jerusalém e habitar lá. Só que tem uma coisa. Se você atravessar o ribeiro de Cedron que está ali, se você se afastar de Jerusalém, se você passar este vale, certamente você morrerá. A sentença é essa. Enquanto você estiver em Jerusalém, você vai viver, sua esposa vai viver, seus filhos vão viver, você vai crescer, você vai prosperar, vai dar tudo certo. Mas o dia que você se afastar de Jerusalém, lembra que a promessa para o derramar do Espírito era ficar em Jerusalém, era permanecer, e permanecer naquele contexto não era bom não, era melhor fugir. Mas quando Deus manda ficar, fica. Pastor, o que o senhor veio pregar? Não é teu merecimento, não é tua meritocracia, não é o teu talento, nem é os contatos, nem as pessoas que te cercam. A graça de Deus te alcança aqui dentro esta noite, mas Ele manda eu lhe dizer, fica em Jerusalém. Nesse contexto fica na presença do Senhor, fica na igreja, forte ou fraco, alegre ou triste, com dinheiro ou não, com doença ou curado, fica, porque aqui sempre haverá graça de Deus para a tua vida. Aqui sempre haverá uma ação divina para o teu coração. Aqui sempre haverá alguém que vai te corrigir, mas junto com a correção vem o azeite da cura, o azeite da graça entrando no teu coração. Diga amém. Balance alguém, diga, fique em Jerusalém. More em Jerusalém, construa em Jerusalém, crie teus filhos em Jerusalém, faça tudo o que tem que ser feito. Mas há uma ressalva. Não pode sair. Simei recebe graça, porque fazer o que ele fez com o rei, ele não merecia viver. E ele recebe a oportunidade de pegar um pedaço de terra em Jerusalém, lugar que se tornaria centro da adoração, o templo seria construído. Olha que coisa linda, vou morar ali, com a minha família.
Merecia morrer e agora estou recebendo vida. O que nós merecíamos, gente? A morte, a condenação eterna. Na cruz, Jesus resolveu isso. Está consumado, ele rasgou a cédula, sabe para quê? Para não cobrar mais nada. Ele rasgou a promissória, está rasgado, acabou, não me deve mais nada, não tem mais dívida. Com seu sangue, ele nos remiu, nos arrancou das garras do inferno. Você sabe que é passar a eternidade no inferno, a eternidade na condenação, e hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Estamos, querido, permaneça no teu Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta, mas deixa eu lhe dizer, pelos nossos próprios méritos, nós não merecíamos nada. Nós temos mais do que precisamos, mais do que merecemos, porque o maior conceito de graça que eu carrego no meu coração é: não mereço, mas preciso. Repete comigo: não mereço, mas preciso. Não mereço a casa que tenho, mas preciso. Não mereço o carro que ando, mas preciso. Não mereço a roupa que tenho, mas preciso. Não mereci o alimento que como, mas preciso. Isso é graça, não é merecimento. Não pense que é teu braço, não pense que é a tua intelectualidade, os teus contatos, não pense que é o teu esforço. É a graça do meu Senhor sobre a tua vida, porque a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Quem somos nós para achar que somos? Agora a questão com Simei era: ó Simei, tu vai morar em Jerusalém, tu pode viver bem lá, ninguém vai tocar em você, mas tu não pode sair de lá. O texto, a história vai desenvolver de uma tal forma que mostra que Simei tinha até escravos trabalhando para ele. Isso significa que ele prosperou em Jerusalém. Você pode ser bem sucedido aqui dentro. Você pode estar em Jerusalém e crescer. Não tem maior prazer do que ter um casamento em Jerusalém. Não tem maior prazer do que criar filhos em Jerusalém. Que é isso, pastor? Na igreja. Não há nada mais lindo do que conduzir a nossa vida na presença do Senhor. E é um povo que se afasta de Deus por tão pouco, como se Deus nunca tivesse feito nada por ele. Diga misericórdia. Olhe para alguém e diga: fica em Jerusalém. Fica firme. Porque aqui sempre haverá uma ação de Deus ao seu favor. Alguns que conheci que se afastaram, não deu tempo de voltar. Eu não sei o que aconteceu na eternidade, eu não sei. Mas não voltaram mais. Eu perdi pessoas ao longo desta jornada que poderiam estar vivas até hoje e partiram de forma tão terrível. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como se deu. A Deus pertence essas coisas, mas é melhor ficar aqui dentro. Porque aqui haverá a graça de Deus ao seu favor sempre. A questão é que Simei, ele enriquece, a ponto de ter pessoas trabalhando para ele. Na época não era uma coisa simples. 2 escravos dele quis fugir. Simei, de vez de lembrar da promessa: puxa, eu tinha que estar morto, minha família estaria morta, eu estou vivo, estou bem. Deixa esses 2 para lá, Deus cuidou de mim, teve misericórdia, o rei teve misericórdia de mim. Diz que ele foi atrás dos escravos e acabou atravessando o vale, que não era para atravessar. Talvez ele fez isso de uma forma muito sucinta, sem ninguém ver, mas alguém viu, porque alguém sempre vê. Ninguém está sozinho. Você nunca está sozinho nas suas ações, sempre alguém está vendo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, vai dizer que nós somos uma carta escrita por Deus. Você sabe o que é isto? Onde você trabalha hoje, não entrou você, entrou uma carta escrita por Deus. O que as pessoas leram em você? Eu sou um sermão que até o analfabeto pode ler. Eu sou um sermão que até o analfabeto lê, porque ele não vai ouvir o que eu digo, ele vai ver o que eu faço. Ele vai ver a minha conduta, as minhas ações. Diga amém. Diga para alguém: a tua responsabilidade é muito grande. Você precisa entender, Simei recebeu a oportunidade dada por Deus de cuidar bem da sua família. Ele, a sua família ia perecer por causa dele. Porque eu digo a você, tu pode ser a alegria da tua casa, tu pode ser a tristeza. Tu pode ser a cura da tua família, ou pode ser a doença. Tu pode ser a prosperidade da tua casa, ou a falência dela, depende do teu comportamento. Às vezes você ora dizendo: Senhor, qual é o problema em casa? E talvez Deus vai ter que matar você para resolver o problema. Será que você não enxerga que tem que haver mudança? Que tem que haver um comportamento? Deus deu para Simei, através do rei Davi, a chance de viver e da sua família viver. A responsabilidade de Simei era grande, mas ele vai atrás de 2 escravos. Para que ir atrás disso? Deus tinha dado tanto. Eu não posso sair de Jerusalém, eu tenho que ficar aqui. Aqui eu recebi vida, aqui eu tenho a chance de viver. Mas ele saiu, achando que ninguém viu. Quando ele voltou, alguém foi e contou para Salomão:
Simei saiu. O quê? Simei atravessou o vale. Ah, é? Parece que ninguém viu. Parece que ninguém sabe. Deus sabe de tudo, gente. Pelo amor de Deus, esta noite, não finja. Não adianta esconder da mãe e do pai, isso não importa. O Senhor, Ele vê tudo e a todos em todo momento. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Através de você, Deus pode dar livramento para a sua família. Através de você, Deus pode dar livramento para o trabalho, para a empresa que você trabalha. Através da tua vida, as coisas podem mudar. Mas você precisa assumir essa postura, entender, Deus me alcançou, e eu posso ser canal de bênção para muita gente. Eu me lembro de Josué capítulo 24, quando ele disse para o povo: eu não sei vocês, mas porém eu, diga eu, faz eu, e a minha casa. Começa por você, querido. Começa por você temer a Deus, começa por você perseverar em oração, começa por você permanecer na presença do Senhor. Talvez tem familiares teus que ainda não temem a Deus como deveria, mas você está aqui, e por conta da tua vida, Deus há de ter misericórdia da tua família, pode dar livramento para eles, pela tua oração esta noite. Diga: eu e a minha casa. Não adianta eu dizer minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, meu pai é uma bênção. Você tem que se posicionar como uma bênção de Deus. Pastor, não entendo muito isso. Atos 16, quando acontece aquele reboliço na prisão, as portas se abrem, o carcereiro-chefe quer se matar porque achou vai fugir todo mundo. Paulo grita: não te faças mal. Lá no pátio o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? O que Paulo responde para ele? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu, aponta para alguém aí, tu e a tua casa. Começa por você. Deus quer introduzir a bênção dele através da tua vida. Simei recebeu a graça de ser bênção para a sua família, mas jogou essa graça fora, atravessando o vale de Ecrom, que não era para atravessar. Eu conheci pessoas que tomaram atitudes erradas e a família pagou o preço. Atitudes empresariais, faz negócio que não devia, faz alianças que nem perguntou para Deus, aí perde dinheiro, aí sabe quem sofre? A esposa, que não teve nem voz para falar nada, porque se ela abrir a boca é perigoso apanhar. Você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Agora a situação que se encontra. Sabe o que é isso? É recusar o favor de Deus. É achar que você pode fazer sozinho. Deus fica aí que aqui eu me viro. Eu sei mais que o Senhor. E nós não sabemos, nunca saberemos. Diga misericórdia. Diga minha responsabilidade. Querido, a sua responsabilidade pode trazer um milagre de Deus para a tua vida, para a tua família e para os teus negócios. Diga minha vida, minha família e meus negócios. Como assim, pastor? É o que eu vejo em Jó capítulo 1, versículo 10, quando o Senhor trata aquela conversa com Satanás, dizendo que ele era um homem íntegro, justo, fiel, que se desviava do mal. Satanás diz: mas também fica fácil, né? Fica fácil por quê, Satanás? Porque o Senhor cercou ele, a casa dele e os negócios dele. Está escrito. Satanás reconheceu que Deus era na vida de Jó, na família de Jó e nos negócios de Jó. Querido, o que importa as pessoas ver o carro que eu ando, o que eu tenho, eu deixo de ter? Eu quero ser respeitado. É no mundo espiritual. Esta é a questão que nós temos que lutar. É o mundo espiritual olhar para nós e ver Deus na nossa vida. Satanás está dizendo para Deus: também é fácil. Eu já tentei derrubar Jó, mas quando eu chego lá, quem é que está com Jó? Eu já tentei entrar na casa dele, mas quando eu chego lá, quem é que está lá também? Você acha que eu não já tentei matar os camelos dele lá? Mas quando eu chego perto, quem é que está lá? O Senhor cercou ele, a casa dele e os negócios dele. Fica difícil para fazer alguma coisa, querido. Servir a Deus é ser protegido por Deus, guardado por Deus, abençoado por Deus. Simei estava em Jerusalém, prosperando, vivendo. Por que ele foi sair? Por que ele foi atravessar este vale? Por que ele virou as costas? Quando ele volta, Salomão o chama para uma conversa e a sentença foi morte. Porque a ordem era: não saia, fica em Jerusalém. Ele prosperou, tinha empregado, funcionário, crescendo, mas ele quis sair. Sabe, parece que a gente às vezes, quando cresce um pouquinho, ou Deus permite prosperar um pouquinho, parece que a gente se torna autossuficiente. Tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de condição. Eu não quero acreditar que o cristão bom é cristão na prova todo o tempo. Mas parece-me que quando alguns Deus permite ter alguma coisa, parece que quer viver uma vida independente dele. Não preciso orar mais, não preciso consagrar mais, eu cultuo se eu quiser, eu tenho condições, agora eu faço como eu quero. Querido, fica tranquilo. Teu ouro, tua prata não impressiona Deus em nada. O Deus que dá é o mesmo Deus que pega o brinquedinho, põe em cima do guarda-roupa e diz: agora eu vou tratar você.
E não brinque não, porque eu já vi Deus fazer estas coisas. Ah, mas é o tempo da graça. E é no tempo da graça mesmo que nós entendemos que o Senhor trata a nossa vida. Não usemos da graça com vão pretexto de ficar pecando, achando que vai ser sempre assim. Porque na graça está escrito que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário de quem fica pecando, uma hora encontra a morte. E a morte nas várias facetas dela. A morte do casamento, a morte da vida sentimental, a morte da vida espiritual, a morte da vida financeira. E por fim pode vir a morte eterna. Querido, deixa eu entender uma coisa. Eu não estou pregando para você aqui dizendo que amanhã um caminhão de ouro vai cair na tua casa. Eu estou dizendo que a graça te alcançou. Tu merecia o inferno, merecia a morte. Jesus te salvou, te trouxe das trevas para a luz. Hoje tu és salvo. Se ele voltar hoje, tu vai para a eternidade. Ele pagou tua dívida. Eu não estou preocupado se o teu cartão está atrasado, se a tua conta está atrasada, se tu está desempregado. Eu estou dizendo que tu já recebeu a maior dádiva que o ser humano podia receber, a vida eterna. As outras coisas no tempo apropriado Deus vai fazendo. Deus vai trabalhando. Pastor, mas eu sou cheio do Espírito, não podia estar passando esta prova. Paulo disse: eu sei ter e sei não ter. Sei ter abundância, mas sei passar necessidade. Quando ele vai falar dos seus perigos na carta dele aos Coríntios, ele vai falar de perigo de fome, de falta de provisão. E o homem era cheio do Espírito ou não? Sim ou não? Mas não usava de malandragem e esperteza com seu ministério para nada. Digno, íntegro, de caráter. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta geração, gente. Esse povo tem se afastado demais do Senhor. É um povo terreno. E precisamos sair da terra um pouquinho em nome de Jesus esta noite. Simei recebeu o livramento de Deus, ele merecia morrer, não morreu, era só ficar em Jerusalém com a família, mas aí quis dar uma escapadinha correndo atrás de 2 escravos, certamente ele tinha outros, ele não consegue enxergar. Rapaz, eu tenho vida, o rei podia ter mandado arrancar a minha cabeça, não mandou. Eu tenho vida, eu vou ficar quieto aqui, eu vou obedecer. Eu estava condenado. Já já você partirá desta terra e terá uma eternidade de paz. Para de viver pensando só aqui. Para de deixar essas coisas desta vida ficar tomando teu coração. Jesus já fez a maior obra que tinha que ser feita por você. Eu fui pregar uma época para jovens, já estou encerrando, eu fui pregar para jovens e o texto era lá em Lucas, capítulo 15, o filho pródigo. Eu falei: Jesus, já pregaram tanto ali. E de repente ele disse a mim: meu servo, quando o filho foi pedir a parte para o pai barganhou? Eu falei: não, avisa eles lá, que eu não vou dar mais nada do que eu já dei. O que eu já dei é suficiente. Não preciso dar mais nada. Eu não vou barganhar com ninguém para permanecer na minha presença. Eu não vou barganhar com ninguém para ficar na igreja. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Na cruz do Calvário eu já paguei. A dívida está paga. Ou fica por amor ou não fica. Ou fica por reconhecer ou não fica. Não tem como. Não é como aqueles pais que para o filho às vezes fazer alguma coisa: se você fizer isso, filho, o pai dá isso. Olha, se você fizer isso, eu compro o computador para você. Não, filho, não vai não. Fica aqui. O pai vai fazer. Não tem barganha. Ou fica por amor, ou fica porque ama, ou fica porque reconhece, ou fica porque entende que era pecador, miserável, homens que éramos, não merecíamos, mas Ele por sua graça nos deu a esperança da eternidade com Ele, por seu amor nos alcançou, querido, pelo amor de Deus. Quem diz que você levanta amanhã? Quem te garante que você acorda? Para com isso. Quem te diz que esta noite, com esta adoração, selou a sua participação terrena? E você tem esperança, porque Jesus lhe deu isso, a graça dele te alcançou. Não saia da presença dele por nada, fique junto dele, fraquinho ou forte, pecou, se humilha, ele é advogado para perdoar você. O sangue dele nos purifica de todo pecado, a graça dele é sobre nós, não precisamos desviar, ir embora porque pecou, se humilha diante dele, ele faz. Ele te ama e não te amou mais de manhã e menos agora. Ele te ama da mesma forma. Ninguém te afasta do amor dele. Guarda isso, amado. Mas por favor, assuma responsabilidades com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com a casa de Deus. Esteja perto do Senhor, porque perto do Senhor haverá sempre misericórdia e graça. Eu li uma história, encerro aqui.
de um pai que, saindo da escola dominical, foi passear com o filho num parque. Ele e o filho, um filhinho adolescente. Eles, ao passear, um assaltante humilhante abordou eles com uma arma e disse: é um assalto. E ele, servo de Deus, disse: olha, não faça nada, eu te entrego tudo. Tá a carteira, o celular. E de repente, aquele meliante, movido pelo inferno, certamente atirou no menino. Do nada, atirou no menino. E o ladrão atirou e saiu correndo. E ao sair correndo para uma rua, um carro pegou o ladrão, atropelou. O pai olha, vê o filho sem vida. Correu do outro lado, viu lá o bandido caído, ainda respirando. Pegou o seu carro, colocou o filho no banco de trás. Pegou o ladrão, colocou no banco da frente, foi para o hospital. O hospital era particular, não queria atender. Ele falou: pode atender ele, o que precisar eu pago. O filho vai para o necrotério e o bandido vai para a UTI. E ele diz: pode cuidar dele que eu pago. Quem faria isso? Quem de nós teríamos essa capacidade? Sabe quem teve essa capacidade? Deus teve essa capacidade de entregar o seu filho por quem não merecia. Esse bandido merecia ir para um hospital particular, ter suas contas pagas pelo pai do filho que o camarada assassinou. Que loucura! Essa história é para você tentar compreender um pouquinho do que Cristo fez por mim e por você. Não havia merecimento. E tanto não havia que a nossa natureza ainda é desse jeito. E você sabe o quão difícil é a nossa carne. Quando pensa que não está mentindo, quando pensa que não está olhando o que não devia olhar, quando pensa que não está acessando o que não devia acessar, quando pensa que não está comentando o que não devia comentar, olha a nossa carne. Se não é a graça de Deus, se não é a cruz, se não é a palavra, se não é a presença do Espírito Santo trazendo santidade à nossa mente. Rogério, melhor aqui, olha, olha. Oh, querido, onde estaremos esta noite? Que Deus tenha misericórdia de todos nós aqui dentro. Olhe para alguém e diga: fica em Jerusalém. Fica na presença de Deus, não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo. Eu vejo Deus libertando pessoas aqui esta noite. Há libertação de coisas íntimas, não é coisas visíveis às pessoas não, é coisas que ninguém sabe, é coisas lá do particular. Jesus vai te ajudar a vencer tudo isto. Não precisa se desviar, não precisa ir embora, não precisa sumir da igreja, não precisa se achar o ser humano mais ruim da face da terra, não precisa. A graça de Deus é suficiente para lhe ajudar nesta batalha. Fica perto dele. Perto dele haverá misericórdia sempre. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se coloque de pé, por favor. Posso orar com você? Talvez nós nunca tivemos a entrada de tantas pessoas.